Olá, amigos, a paz do Senhor Jesus seja convosco, que a graça de Deus inunde o vosso coração. Estamos aqui para mais um vídeo, uma mensagem, uma reflexão sobre algum texto da Palavra de Deus. Eu gostaria de ler para vocês, aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, a partir do versículo 33, o cenário desse texto é quando Jesus foi levado ao Calvário e ali crucificado. E diz assim a palavra de Deus: E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemavam dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Eu senti no coração, no dia de hoje, de lermos este texto tão impressionante, porque realmente o julgamento de Jesus, todo o processo que foi feito, que o levou à condenação através da crucificação, foi um absurdo. Tudo foi feito contrariando as próprias leis da época, nós sabemos disso, a história nos conta, e o que o Senhor Jesus passou, naquele momento aonde alguns momentos antes, ele ali no horto, ele orava, e diz a Bíblia que ele orava intensamente, ele estava em agonia, porque ele sabia o que estava para passar, e diz a Bíblia, diz que o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue, tal o sofrimento, a intensidade da dor, que passava naquele momento ali com o Senhor Jesus diante de Deus em oração. Mas ele estava confiante, mas não é fácil enfrentar o que o nosso Salvador enfrentou. Ele recebeu sobre si toda a ira de Deus. Ele realmente, ali na cruz do Calvário, ele nos redimiu. Ele levou o castigo que nos traz a paz. Estava sobre ele. É só por isso que hoje podemos estar aqui falando dessas coisas e falando com você. E o que mais me impressiona é que diante de todo o sofrimento, nós já vimos através de tantos filmes que já foram produzidos, Hollywood produziu grandes películas, descrevendo o sofrimento, a dor, a agonia que o Senhor Jesus passou, mas eu acho que de nenhuma forma, de nenhuma maneira, nós podemos alcançar a realidade, nem de longe a intensidade do que Jesus passou.
que agonia, que sofrimento. Eu sei que os verdadeiros crentes, aqueles que já aceitaram Jesus como seu Salvador e que através do Espírito de Deus já pararam em alguns momentos, em algumas oportunidades na sua vida para pensar sobre essa ocasião, sobre esta situação que Jesus passou na sua morte no Calvário. Que sofrimento, que dor, que crueldade ele passou. E ele estava ali no momento da crucificação, certamente no momento que aqueles cravos atravessavam as suas mãos, através de pesadas marteladas, o rosto do seu algoz, daqueles que o crucificavam, estava bem próximo ao alcance do seu olhar. Talvez turvado pela dor, pelo sofrimento, pela agonia, mas ele pôde contemplar a face daqueles que o crucificaram, dos seus algozes, daqueles que o chicotearam, que fizeram romper a sua pele na sua testa, na sua fronte, através daquela terrível coroa de espinhos. Mas o que me chama a atenção, diante de todo esse texto, foi na hora que Jesus, já levantado ali na cruz, entre aqueles dois personagens que o mundo costuma dizer, o bom ladrão e o mau ladrão. Não existe bom ladrão, todo ladrão é mau, porque ele contraria as orientações de Deus. Mas houve um ali que foi tocado, recebeu um sentimento de arrependimento, Deus se lembrou dele e ele se arrependeu ali dos seus pecados e ele pediu que Jesus, se lembrasse dele quando entrasse no seu reino. E se há alguém que nós temos certeza que está na glória de Deus, que partiu desta vida para a vida eterna, salvo, é esse personagem que estava crucificado ao lado de Jesus e que recebeu dele, do próprio Senhor Jesus, naquele momento tão terrível, a promessa: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Esse nós temos certeza que está lá, porque quem tem a chave dos céus é o Senhor Jesus. Ele abre e fecha a porta do céu a hora que ele quiser e para quem ele quiser. Mas esse homem se converteu e pôde reconhecer Jesus como seu Salvador pessoal. Mas a palavra que eu queria destacar nessa reflexão foi quando Jesus, falando com Deus, naquele momento tão terrível, nessa dor tão lancinante que ele passou naqueles momentos, ele levantou a sua voz diante de Deus e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Que coisa impressionante essa declaração do Senhor Jesus, que quando as pessoas não têm o conhecimento de Deus, pessoas que não tiveram o toque do Espírito Santo, não tiveram a sua mente iluminada para poder compreender, ter os seus olhos abertos para enxergar e compreender a grandiosidade do amor de Deus. Porque o homem e a mulher, enquanto não passam por esse processo, não tem esse momento fundamental na sua vida que vai lhes garantir a vida eterna através de Cristo. Muitos hoje, há poucos dias atrás, há poucas semanas atrás, os povos de Deus, os crentes foram chocados e assombrados por uma exibição artística denegrindo a imagem do nosso amado Jesus. E muitas pessoas se revoltaram, muitas pessoas falaram palavras ofensivas contra os atores que fizeram isso, enfim, sobre toda essa situação que foi vivida. Muitos pastores se manifestaram, muitas igrejas se manifestaram, muitas atitudes foram tomadas contra essa situação. E eu mesmo, após algumas semanas, e hoje, como o Senhor me tocou para ler esse texto, e eu me lembro, então, trazendo à nossa memória as palavras do Senhor Jesus, de oração, de clamor, de petição diante de Deus, quando ele disse assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Meu irmão, o homem sem Deus, a mulher sem Deus, porque a pessoa pode ter religião,
ela pode conhecer os ensinamentos bíblicos, as histórias bíblicas, ela pode conhecer teologia, ela pode ter frequentado um banco de faculdade, estudado o que ela queira ter estudado. A revelação de Deus a respeito de Jesus Cristo, isso é um milagre na vida do ser humano. Quando nós somos tocados pelo Espírito de Deus, isso é algo sobrenatural, isso não é humano, não é uma questão de decisão humana. Agora eu vou servir a Jesus, agora eu vou conhecer Deus, agora eu vou estudar a Bíblia. Se Deus não agir milagrosamente, se Deus não abrir o entendimento, o homem é cego, surdo e mudo das coisas espirituais. Quando nós falamos de Jesus, quando nós falamos da salvação, quando nós falamos do poder de Deus, ainda agora eu orava por alguém aqui em minha casa, alguém enfermo, alguém que precisava receber uma oração, e eu, na minha oração que fiz por essa pessoa, eu disse, orando a Deus, eu disse, Senhor, eu confio na tua palavra. Está escrito aqui na carta a Tiago que se estiver alguém contente, cante louvores, mas se estiver alguém enfermo, chame os presbíteros da igreja orando sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente. Como é bom nós lermos isso e não acharmos que isso é um passe de mágica, mas entendermos, sentirmos no nosso coração, na nossa alma, o que é a palavra de Deus, o poder, o peso, a verdade, a realidade que existe nas promessas de Deus quando nós temos o entendimento de quem é Jesus Cristo. Não o entendimento mental, não o entendimento humano, a sua capacidade de raciocínio lógico, não. Nós precisamos ter a revelação de Deus, nós precisamos ser tocados pelo Espírito Santo de Deus. Aí verdadeiramente nós sabemos, não o que é uma religião, o que é uma igreja, uma denominação, nós sabemos quem é o nosso Deus. Aí os nossos olhos espirituais se abrem para compreender as verdades do Evangelho e Jesus Cristo passa a ser uma realidade. E nós olhamos para aquelas pessoas que ainda não foram tocadas pelo Senhor, da mesma forma como Jesus olhou para aqueles seus algozes, aquelas pessoas que estavam ali findando a sua existência humana através daquele sacrifício. Mas tudo se cumpria por um propósito de Deus. Foi o propósito, foi o plano de Deus. E nós louvamos a Deus pela obra realizada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. E agora nós vamos orar por vocês em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai Celestial, nós queremos orar a Ti, Senhor, nesse momento, por todas aquelas pessoas, familiares, amigos, conhecidos, que ainda não foram tocados espiritualmente pela presença do Teu Espírito, que é um milagre, Senhor, que quando acontece, transforma as nossas vidas, como transformada foi a vida do Teu servo, o apóstolo Paulo, lá na estrada de Damasco, quando ele deixou de ser uma pessoa como ele era, para ser uma nova pessoa, uma nova criatura, porque o Senhor torna nova todas as coisas. Senhor, abençoa pelo poder do Teu Espírito em nome de Jesus, a todos os nossos ouvintes, participantes desse canal, os nossos amigos e irmãos na fé e todos aqueles que nos ouvem, abençoando por extensão, Senhor, a todos seus familiares, amigos, conhecidos e aos enfermos, Senhor, haja alívio, haja cura, haja saúde, haja a Tua bênção e a Tua paz, em nome do Senhor Jesus e para a Tua glória. Amém, amém, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Deus te abençoe.